Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Edley Podcast. Hoje, de forma muito excepcional, vamos falar com você que tem aí propriedades, você que tem aí imóveis, você, de forma geral, que tem seus bens. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre planejamento sucessórios. E para falar sobre um tema que está em muita ascensão e muita repercussão no tema do direito hoje em geral, está conosco aqui o Dr. Antônio de Pada Júnior, que é o sócio-diretor da Padua Faria Advogados, esse escritório muito conceituado aqui da nossa cidade de Franca. Ele vai falar um pouquinho para nós sobre a importância desse tema, a cautela também de entender a implicação desse tema e quais os benefícios também. Doutor Antônio Júnior, prazer novamente receber você aqui, no sentido de receber que a gente já entrevistou em outras ocasiões, mas seja bem-vindo ao Edley Podcast. Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Edley. Esse projeto que tem sido muito bem sucedido, tem acompanhado o trabalho e é um espaço necessário para a advocacia francana e também brasileira para ter um espaço de fala e expor ali um pouco das problemáticas e um pouco de como o advogado pode impactar com o seu trabalho na vida das pessoas, né, na sociedade de forma geral. Com certeza. Obrigado aqui, meu amigo Josué, por estar aqui mais uma vez, né? A gente já teve outras oportunidades, mas... Na ocasião a gente falou da sua trajetória, né? Exatamente. Hoje a gente está falando sobre um tema. Exatamente. No Edley é a primeira vez. Espero que seja convidado novamente. Com certeza. Queria aqui aproveitar a oportunidade para falar sobre esse tema, que Sim. justamente está muito em voga esse ano. E muita gente tem falado sobre esse assunto. Acho que todo mundo aqui que já pesquisou minimamente sobre o assunto já foi bombardeado de publicações e patrocinados aí em redes sociais, Instagram, enfim. E é um tema que justamente ele atrai muita atenção de todos, porque é muito comum que nas famílias brasileiras se tenham ali situações patrimoniais, empresariais, não diria problemáticas, né, mas que demandam alguma solução. Sim. E isso fica mais difícil quando a gente tem ali uma sucessão, uma transição de geração para geração. E cá entre nós, hoje a maioria das sucessões, né, elas acabam que ocorrendo após, às vezes, um falecimento ou no final, não tem exatamente esse termo que está aqui antes, o planejamento. Exatamente. E quando a gente fala planejar, é antecipar algumas situações que podem acontecer e provavelmente vão acontecer no futuro, de forma que você consegue destinar ali o caminho que você quer para a sucessão, né? Sim. E o que é muito mais difícil após o falecimento da pessoa que construiu ali o patrimônio, que edificou o patrimônio, você tem opções muito limitadas, né? Nesse sentido. Então, assim, esse assunto justamente está muito em evidência por vários fatores. Primeiro porque a gente vê a população do Brasil envelhecendo. Sim. Né? E envelhecendo pessoas que têm patrimônios ali, tanto patrimônios vultosos quanto outros nem tão vultosos assim, já estando mais debilitadas, já pensando em uma aposentadoria, numa tranquilidade e também pensando na tranquilidade dos sucessores, né, nos herdeiros ali. Então, para isso, surge a preocupação, né, com como esse patrimônio e como a relação familiar vai continuar na falta ali daquele patriarca, da matriarca, que foram quem construiu o patrimônio, né? E essa preocupação ela é muito pertinente e a gente vê aí nos tribunais do país vários casos que abarrotam o judiciário de discussões familiares em torno de inventários e bens deixados por famílias, principalmente famílias mais abastadas, que deixaram patrimônios mais vastos, e isso tem um custo enorme. Sim. Tanto para o judiciário, né, mas muito maior para as famílias, que muitas vezes se veem ali privadas de administrarem o próprio patrimônio por desentendimentos entre eles. Né? E assim, isso se torna ainda mais complexo quando as famílias são grandes, são fragmentadas e aí já sofrem a intervenção de terceiros, cônjuges, etc. E fica muito mais difícil de se administrar. A conciliação fica muito mais difícil. Exatamente. E fora que um processo de inventário ele é muito
estressante, né? Já houve a perda de uma pessoa querida, Exato. Você já tem aquela dor ali e é muito difícil você lidar com alguns assuntos. Tá? Então, as discussões ficam muito mais acaloradas. Então, o planejamento sucessório, nós não temos tempo aqui para falar sobre tudo que envolve o patrimônio, o planejamento sucessório, desculpa. Sim. Mas ele é não diria um ramo do direito, mas ele envolve várias áreas do direito que buscam dar soluções mais aplicáveis ali, mais benéficas para as famílias ficarem mais tranquilas ali em relação a essa transmissão do patrimônio de geração para geração. Sim. E nós, para pensarmos num planejamento sucessório, a gente precisa olhar por vários ângulos, né? Sim. Entender quem é a família, como ela é composta, quais são as relações familiares, né? São amigáveis, não são? A família já é fragmentada, não é? E a partir disso, a gente precisa olhar também qual o poder de fala dos patriarcas ali com aquela família, né? Eles conseguem ali ditar o rumo do patrimônio deles da forma que eles querem ou não? Já não tem esse entendimento entre os herdeiros, né? Sim, que envolve relação humana, né? Exatamente. Então, isso não pode ser ignorado, né? Então, isso tem que ser olhado porque um planejamento sucessório ele precisa ser personalizado. Ele precisa ser olhado caso a caso. Então, assim, entendidas as relações familiares e pessoais, e isso envolve, às vezes, um trabalho extenso de muito tempo até se chegar na parte de olhar o patrimônio, o que é o patrimônio, como ele é composto e como ele está organizado, isso pode levar muito tempo. E como que fica na ótica do advogado conseguir, porque a gente sabe que o poder também da decisão dos bens, né, e do destino deles, fica a pessoa que é o patriarca, né, dos bens. E como que ficaria a orientação do advogado que faz esse planejamento para direcionar para o patriarca a melhor decisão para suas sucessões? Olha, é uma pergunta muito difícil, né? Isso pode variar demais, porque a gente faz uma distinção no nosso trabalho que para separar herdeiros de sucessores, né? Sim. Então, herdeiros são aqueles que por lei têm ali o direito de receber a participação da propriedade do que era dos seus antecessores, né? Dos pais, avós, enfim. E sucessor é aquele que vai dar continuidade ao legado, que vai continuar fazendo com que o patrimônio se movimente, cresça e seja bem administrado. Então, assim, são várias as dicas que a gente pode dar e uma delas é olhar aptidões, né? Quem tem aptidão para quê? Porque às vezes uma família ela tem vários negócios, né? Então, às vezes tem uma empresa operacional, uma indústria, algo assim, tem patrimônio imóvel, tem patrimônio em propriedade rural, e às vezes cada filho tem uma aptidão para uma coisa. Tá aqui um sucessor com aptidão para advocacia. Espero que sim, né? Espero que meu pai possa dizer isso. Mas, brincadeiras à parte, é importante a gente olhar essas aptidões, porque o herdeiro não necessariamente ele tem que estar à frente dos negócios da família por ser herdeiro. E isso pode ser uma armadilha grande, né? Que a gente cai muitas vezes por querer fazer justiça entre os filhos. Porque é muito difícil, do ponto de vista dos pais, fazerem uma predileção entre os filhos, né? Eu quero destinar isso para esse filho, para outro. Mas, embora seja uma decisão muito, muito difícil, ela muitas vezes é necessária para o bem dos próprios filhos, para o bem da continuidade daquele patrimônio pelo qual se lutou a vida toda, muitas vezes. Então, uma dica importante é essa, né? Também entender o interesse dos filhos. Acho que a participação dos herdeiros nessa conversa é fundamental, porque muitas vezes os pais fazem projeções para os filhos que não se concretizam na visão dos próprios filhos. E é muito comum isso. O pai fala, olha, eu quero que na minha falta você continue aqui com a nossa empresa. E o filho fala, pô, mas eu quero morar no exterior, eu quero trabalhar de outra forma, não quero isso, né? Para mim, seria muito melhor se vendesse a empresa ou deixasse meu irmão, minha irmã administrando aqui e pagando o que eu tenho direito, enfim. Então tem que ser envolvido nesse aspecto, né? Porque muitas vezes, e principalmente quando a gente fala de empresas que sofrem essa sucessão, a gente precisa olhar
se é mesmo a melhor opção a continuidade da empresa com os herdeiros, com os sucessores. Sim. E muitas vezes a resposta é não. Muitas vezes é melhor a gente entrar no cliente, olhar para a empresa e pensar ali numa avaliação para venda, por exemplo. Às vezes converter aquele patrimônio num patrimônio que gere menos risco, menos necessidade dos sucessores ali estarem à frente do negócio no dia a dia, né? Porque é muito diferente você ter ali uma indústria que tem funcionários, que tem clientes, fornecedores, o tempo todo te existe demanda, de você ter ali a administração de uma carteira de aluguéis de imóveis. Realmente. As dificuldades existem, mas a exigência é diferente. Concordo. Então, precisamos olhar tudo isso, né? Não existe uma ferramenta de planejamento sucessório única que sirva para todos. A gente tem várias ferramentas jurídicas que podem servir a depender do caso, e testamento é uma delas, doações de bens e direitos é outra delas, e em muitos casos também a constituição de empresas para administração desses bens é outra opção, né? No caso, falo aqui de holdings familiares, administradoras de bens familiares, e a gente também, quando vai para um outro segmento que é o mercado de capitais, nós temos também outras opções, né? Que por exemplo, são ali fundos exclusivos, a constituição de fundos imobiliários, coisas nesse sentido, que vai depender, logicamente, como eu disse aqui, de análise do caso, da análise do patrimônio, né? Da composição dele, qual que é a ideia dos patriarcas e dos herdeiros em relação a eles. Mas é muito válido a gente analisar esse cenário, né? Porque colocando aqui uma pessoa que tem seus bens, tem seu patrimônio, tem talvez até mesmo a sua holding familiar já implementada, é que ela cria, né? A gente sabe que todo cliente ele cria um laço de confiança com o advogado. Sim. Dentro dessa relação de confiança, a gente percebe que o planejamento sucessório, ele dá uma seguridade para o cliente, ele já projetar quem e quando também isso pode talvez ocorrer. Claro que a gente não vai dizer quando a gente vai poder, no sentido de tempo, quando a gente vai realmente poder morrer, ninguém tem esse poder. Mas de qualquer forma fica ciente, dá para ele uma garantia de que a continuidade do que ele tanto dedicou para construir, ela vai estar segurada dentro do que ele já tem como modelo de pensamento e cultura a destinar a quem. E eu queria assim, que você falasse um pouquinho agora aqui, no sentido que a gente sabe que o planejamento sucessório ele vai continuar. Ele necessariamente sempre vai ser uma demanda necessária para a continuidade dos patrimônios. Como que é para você, assim, nessa relação, vamos dizer assim, fazer um planejamento e depois refazer um outro planejamento? Como que é essa articulação do advogado a cada geração? Assim, é um trabalho que a gente fala que a gente quer ter ali o acompanhamento no pós-estruturação, né? É fundamental, porque muitas vezes a gente vê na prática acontecer a estruturação de um planejamento, por exemplo, uma constituição de uma holding para administração de bens, e essa holding nada mais é do que um pedaço de papel que não serve para muita coisa para o cliente. O cliente não colocou nada em prática. Sim. Na verdade, ele teve ali todo o gasto para a constituição dessa empresa, impostos, custos, contabilidade, etc. Mas na prática ele administra os bens deles como antes, como se estivesse na pessoa física, como se não tivesse pensado em planejamento sucessório, enfim. Então eu falo que por exemplo, a holding, né, que é um assunto, a holding familiar, que é um assunto que está muito em evidência aí ultimamente, ela pode ser uma ótima ferramenta de planejamento sucessório. Sim. Mas ela não serve só para isso e também não é a única ferramenta para o planejamento sucessório. E muitas vezes a gente vê, assim, se falar, né, e o cliente nos procura para tirar essas dúvidas sobre custos, né, sobre economia tributária com a criação de uma empresa para administrar os bens. E na verdade não é bem isso, né? Quando a gente fala em constituir uma empresa, muitas vezes eu vou ter um gasto inicial até maior, né, ou empatar, mas eu posso ter outros ganhos. Não é só a economia tributária que precisa ser olhada para quando eu vou tomar a decisão de seguir o caminho de abrir uma holding para administrar meus bens e participações societárias ou não. Eu preciso olhar aspectos de organização do meu patrimônio,
de governança corporativa e familiar, porque é o que você falou aqui, José. Quando a gente traz a sucessão para o âmbito de uma empresa, né? Quando eu jogo meus bens dentro de uma empresa, eu consigo escapar um pouco do direito de família ali, sucessões, e vou mais para a área do direito societário. Sim. E eu consigo reger essas relações de direito societário de uma forma mais autônoma, né? Então, essa questão dos patriarcas estabelecerem regras sobre como eles querem que, na ausência deles, sejam conduzidos os negócios entre os herdeiros ali, é muito mais possível dentro de uma estrutura de empresa. Sim. Entendeu? As regras podem ser mais livremente pactuadas ali, e isso funciona melhor. Então, assim, muitas vezes a economia não vai ser o motivo que vai me fazer optar por uma holding ou outro tipo de planejamento sucessório. Além do que você preserva valores e cultura, né? Você já deixa evidente ali algo que você quer que continue, do seu aspecto próprio, né? Exatamente. Isso é um outro ponto bem interessante. E, assim, esse ano, principalmente, a gente teve aqui um aumento muito considerável de procura por planejamentos sucessórios em geral, muito devido a movimentações do governo, né? Sim. Do Congresso, que foram ventiladas desde o governo anterior e que se concretizaram de uma forma mais palpável no fim do ano passado com a reforma tributária. Exatamente. Então, isso trouxe alguns reflexos já dentro do planejamento sucessório, porque a mudança na Constituição trouxe alguns gatilhos para os estados, né, os estados da federação, poderem alterar a sua legislação para majorar os impostos das doações e das heranças, né? Que é o famoso ITCMD ou ITCD em muitos estados, né? Então, já vai um tema para a próxima. Ó. Exatamente. Então, assim, devido a essa realidade, né, e no estado de São Paulo já existe um projeto de lei para majorar essa alíquota que hoje é de 4%, para até 8%. Olha só. Vai depender muito do patrimônio ali que está sendo doado ou legado. E muita gente correu para já se precaver e montar um planejamento baseado em um imposto menor e numa realidade mais concreta. Hoje eu sei o que é o meu imposto. Se eu deixar para fazer a partilha desses bens entre meus herdeiros lá na frente, quando eu morrer, eu não sei qual vai ser o imposto que eles vão pagar. Aí você vai com certeza você vai perder muito. Exato. E esse movimento ele vai acontecer no Brasil. A gente vê isso crescer de força muito nos bastidores aí do Congresso e nas assembleias legislativas dos estados para equiparar o Brasil a países mais desenvolvidos que têm impostos sobre heranças e doações muito maiores. Em alguns casos até 50% a 60% do valor do patrimônio. Nossa. Então, assim, se a gente pensar em 8%, embora possa parecer muito pra gente, em comparação a outros países pode ser muito pouco. Então, já existem movimentos para que essa alíquota máxima, que hoje é de 8%, seja majorada para até 16%. Nossa. Então, e esse movimento a gente vê ganhando força tanto no legislativo, quanto também no executivo, na parte de fiscalização. A fiscalização dos estados está ficando cada vez mais rígida e mais presente, porque é um imposto que ganhou relevância. Sim. E o estado entende que aquilo ali pode gerar uma receita boa, então ele não está abrindo mão mais daquele imposto, ele está indo em cima para fiscalizar, para ver se os valores estão corretos ali do patrimônio, se não está havendo nenhum subfaturamento. Sim. Então, movimentar-se de forma antecipada pode garantir ótimos resultados também em termos de economia, mas que fique bem claro aqui na minha fala que a economia nem sempre é o fator decisor de um planejamento sucessório. Sim. Às vezes ele pode ter um custo inicial maior, mas pode evitar uma série de conflitos, uma série de coisas inesperadas lá na frente que podem ter um custo muito maior. Os benefícios eles são vastos, né? A gente pode perceber além todos os percentuais que você colocou aqui, elencou, mas também tem o fator também de que você preserva vínculos, né, que se foram criando no decorrer das relações da construção do patrimônio de um patriarca. Mas eu queria que você
concluir isso aqui, né, nos 5 minutos finais que a gente tem, Dr. Júnior, falando um pouquinho para a gente sobre, além dos benefícios que você já elencou para a gente aqui, você falasse para nós se tem alguma restrição para alguém que possa fazer o planejamento sucessório. Se há especificamente alguém, algum quadro, ou se o planejamento sucessório ele vamos dizer assim, hábito para qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer pessoa que talvez não tenha também a empresa, tem só um patrimônio. Como que o planejamento sucessório ele hoje está assim, aberto às pessoas? Bom, o planejamento sucessório, ele sim é uma opção válida para toda e qualquer pessoa, independente de patrimônio, independente de idade, sim, independente de condição física, financeira, enfim. Mas o que é essencial é olhar de que forma que eu vou fazer aquilo. Uhum. Existem várias ferramentas, cada uma tem uma usabilidade, né, uma aplicabilidade ali. Sim. E pode ser que aquela que eu sempre busquei não seja adequada para mim, né? Então vou falar aqui um exemplo de um professor que eu tive uma vez numa pós-graduação, que ele falava que a holding, por exemplo, ela é uma ótima ferramenta de planejamento sucessório. Sim. Mas é igual um serrote, né? O serrote é uma ótima ferramenta. Sim. Só que se eu precisar de pregar um prego na parede, o serrote não serve. Concordo. Ele não é a ferramenta adequada. Uhum. Então, muitas vezes, o que eu preciso é identificar qual que é a ferramenta adequada para aquele planejamento. E aí, eu só tenho uma casa, vale a pena eu fazer esse planejamento sucessório aqui? Eu até abrir uma holding para isso? Depende. Uhum. Vai depender de outros fatores, eu preciso olhar outras questões. Sim. Né? Então, vale a pena eu ter o veículo aqui da família dentro da holding? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não, mas não existe uma resposta pronta, não existe uma receita que sirva para todos de forma irrestrita. Porque ele está falando de pessoas e cada um tem a sua distinção e a sua peculiaridade, né? As pessoas têm isso. Quero agradecer já, a gente está nos minutos finais aqui, foram um período muito propício para a gente falar de um tema. Deixamos aqui o que é a prioridade do Edley: informação com veracidade. Você pontuou vários pontos aqui sobre o planejamento sucessório, acredito que ficou bem esclarecido para quem estava nos acompanhando. Se você inclusive ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, você que talvez tenha aí dentro do cenário seu pessoal alguma dúvida que você queira está pontuando, que talvez nós não pontuamos aqui hoje com o Dr. Antônio de Pádua Faria Júnior, você pode estar deixando aí na descrição dos comentários, pode também estar mandando para a gente lá no portal Notícia Franca, vai estar saindo alguns cortes específicos dessa entrevista aqui, onde o Dr. Antônio Júnior pontuou para nós sobre o planejamento sucessório. Com certeza ele vai estar retornando aqui para a gente abordar vários outros temas, porque a gente está falando também do direito corporativo, que é algo que dá a especialização dele. Nós vamos estar voltando em outro tema com ele também, quando ele falou um pouquinho sobre a reforma tributária, que já está inclusive aí já gerando várias mudanças e vai gerar mudanças drásticas, né, doutor Antônio Júnior? Um cenário, vamos dizer assim, um cenário do zero, né? O Brasil realmente vai começar do zero, e então a gente vai poder também estar abordando vários assuntos com o doutor Antônio Júnior. Eu quero agradecer você, meu caro, por ter pontuado tão de forma incisiva aqui vários pontos sobre o planejamento sucessório, deixou muito válido a importância e também os benefícios desse direito que o cidadão tem aí para recorrer. E agradeço você, desejo cada vez mais sucesso à frente, inclusive como sucessor da Pádua Faria Advogados. Obrigado a todos aqui pela audiência, né? Foi um prazer falar de um tema tão importante que eu gosto tanto, me envolvo, trabalho no dia a dia com isso e gosto muito de ajudar famílias a concretizarem objetivos e terem tranquilidade para seguirem em frente e manterem as relações, né? Que é o que você ressaltou aqui, que é de mais importante que existe, né? Então, espero estar aqui novamente. Conte comigo sempre, é um prazer estar aqui, eu recebi esse convite com muita felicidade e acho que a advocacia precisa desse espaço sempre, né? Venham falar sobre aquilo que vocês fazem, o que podem ajudar aí a sociedade em geral e também, no meu caso, as empresas, os empresários. É muito importante que a gente fale sobre aquilo que a gente faz para que a gente se conecte com pessoas também. Exatamente, ou seja, estendendo os vínculos. Exatamente. Agradeço você também que esteve aqui acompanhando a gente hoje no Edley Podcast. E nós ficamos por aqui e até a próxima edição, pessoal.